E já está na linha conosco o Dr. Teodoro Armando Suffert, que é clínico geral do Centro Clínico Mãe de Deus. Toda terça-feira batemos um papo com algum especialista da casa. E hoje, para falar sobre essa infecção, esse vírus mão, pé, boca. Oi, doutor, bom dia, obrigado por atender a Band News FM. Eu que agradeço, a honra estar mais uma vez aí conversando com vocês. Bom, essa síndrome mão, pé, boca, tá? Foi descrita pela primeira vez em 1957 em Toronto, viu? Transmitida por um vírus chamado Coxsackie, tá? Bom, de lá para cá, a partir de 1970 começou a ficar mais conhecida. É ocasionada por alguns tipos de vírus. Um deles da família Coxsackie, outro da família enterovírus e outro da família ecovírus. Eles acometem mais frequentemente crianças na faixa dos 5 aos 7 anos. Os sintomas predominantes, Gilberto, geralmente são assim: dor de garganta, febre. Primeiro inicia com febre, depois dor de garganta, aparecem umas lesões na boca. Depois evolui para lesões de pele, principalmente mãos e pés, por isso o nome mão, pé, boca. E depois pode acometer algumas outras regiões do corpo também. São mais comuns se contaminarem somente em ambientes onde tem creches, que são mais comuns. E a transmissão pode ser por contato com fezes, por contato em secreções orais, né? E é uma doença que tem um curso de 5 a 7 dias aproximadamente. Pode falar, Gilberto. Não, eu só ia perguntar, doutor, porque já foram notificados 210 casos nesse ano em 15 municípios. Isso Por que mesmo. tanto assim ultimamente, doutor? Mas tem um pequeno detalhe. Só são comunicados, a obrigação da comunicação, quando tem um surto. O surto é quando tem mais de 3 casos no mesmo local. Então, os casos isolados não são notificados. Entendeu? Então pode acontecer, a pessoa consultou na emergência do mãe, eu vi um caso de mão, pé, boca, não preciso notificar. Agora, mais de 3 a gente tem que notificar. Então certamente tem mais casos. Em 2022 nós tivemos 581 casos, em 2021 3.300 casos. Então predominantemente crianças, mas assim adultos podem ser acometidos, né, principalmente tendo contato com essas crianças. Então creches, esses acampamentos de férias, por exemplo, em hospitais militares, assim, né, também pode acontecer a doença. É uma doença que tem geralmente um curso benigno. O problema maior, a complicação maior é desidratação, principalmente em crianças pequenas, que por causa da dor acabam recusando a alimentação. Então, às vezes, se desidratam. Outras complicações, como encefalite, por exemplo, são bem mais raras, né? E tem uma variante do caso que se chama herpangina. São os mesmos vírus, só que são vírus parentes, do mesmo grupo, Coxsackie, enterovírus, mas vírus um pouco diferentes desta família, né? E a herpangina só dá lesão na boca, né? Por vírus, então, parentes desses do mão, pé, boca. Doutor, hoje o Felipe Vieira está ausente, o Guilherme Macalossi está aqui ao meu lado, fazendo companhia, e tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Doutor, prazer falar com o senhor. Igualmente, Guilherme. Muito bom dia. Bom dia. Como é que funciona o tratamento nesses casos? Eu sei que há recuperação natural, depois de um período, o vírus entra, pega, demonstra ali os sintomas e depois passa naturalmente, é assim? Exatamente. Não tem antiviral específico. O tratamento é como a gente chama de sintomático, né? Você vai dar, no caso, analgésico, eventualmente anti-inflamatório, hidratar, né? E alguns raros casos, principalmente para crianças menores, podem acabar se desidratando. Mas, doutor, só para deixar claro, então os remédios eventualmente prescritos são para cuidar de sintomas, mas não da doença em si. Exatamente, não tem antiviral ainda para isso. Hoje em dia a gente tem antivirais para várias doenças, sabe? Covid, HIV, etc. Mas ainda não tem para mão, pé, boca. O diagnóstico é clínico, porque laboratorialmente você consegue detectar nas fezes esse vírus, né? Mas de rotina não é feito esse exame. É um diagnóstico basicamente clínico, da pessoa ter as características da doença, lesões orais, lesão na boca,
mãos e pés, né? E outras regiões pode ser acometida. E a complicação é rara, se chama encefalite, a principal complicação, é rara. Então é uma doença benigna, bastante desconfortável, principalmente para criança pequena, né? Quem já teve uma vez pode pegar de novo? Pode, porque como são 3 grupos de vírus, os Coxsackie, enterovírus e o ecovírus, são 3 grupos de vírus. E cada grupo desses vírus são vários subtipos. Então, principalmente entre os grupos, assim, ecovírus, Coxsackie, enterovírus, pode ter uma vez por Coxsackie vírus, outra vez por ecovírus, né? Mas não é tão frequente assim essa doença. 211 casos esse ano, né? E é mais comum em creches, principalmente, né? Precisa ficar em isolamento, doutor? Basta... Sim, porque é transmissível por secreções orais, pelas fezes, né? Por isso que a gente tem que lavar bem as mãos, quem tem contato com essas crianças, ou adultos que tem isso, a gente tem que lavar bem as mãos, eventualmente o álcool gel, tem que ter álcool pelo menos a 60%, né? Que é a maneira de fazer a desinfecção das mãos, no caso, né? Mas, assim, é uma evolução geralmente benigna, viu? O mais chato é a criancinha pequena, porque às vezes não consegue engolir, às vezes se desidrata por isso, né? E esses surtos têm sido mais comuns? Não entendi, desculpe. Por exemplo, informação aqui, Santa Catarina, né? Esses casos de mão, pé, boca, eles cresceram 50% em Florianópolis em 2 semanas, pegando aqui dados de outro município. A minha pergunta é se isso tem se tornado cada vez mais frequente. Olha, se a gente olhar as estatísticas dos 3 últimos anos que eu falei há pouco, 2021 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 2021 tivemos 3.300 casos, 2022 581, esse ano já temos 210. Não aumenta tanto, sabe? É que os surtos, assim, esse exemplo que eu falei, creches, por exemplo, creches tendo 3, 4 crianças, o risco de outras se contaminarem é maior. Por isso que quando tendo crianças contaminadas, elas devem ir para casa, porque senão o risco de transmitir é grande, ela não pode ficar junto com os outros, né? Porque o contato pelas mãos, pelas secreções orais, assim, fica salivando mais, porque não engole direito, né? Por causa da dor na garganta. Então pode se contaminar pela saliva, pelo contato, né? Mas, eu acho que não é uma doença que pelo menos assim, pelo que eu estou vendo esses últimos 3 anos, que se espera um surto grande dessa doença. Não, porque comete mais uma certa faixa etária mesmo. Às vezes a gente atende adultos com isso, né? Mas um adulto para pegar tem que estar com a imunidade baixa. Não, ele tem que estar em contato eventualmente com uma criança, de repente na família tem uma criança. Mas assim, doutor, a gente está falando muito sobre a transmissão, né? A forma como ela é contagiosa, mas de onde, assim, de onde ele vem? Qual é a pessoa que não teve contato com outra, ela pega da onde? Não pega. Tá, mas ela começa em algum lugar. Começa em alguém. Certo. Começa em alguém, a transmissão de pessoa para pessoa. Dizer, tá, mas ela inicia de alguma forma, né, doutor? Sim, mas assim, é um vírus que assim, ele existe em várias partes, no chão, vários lugares. Certo. No intestino, principalmente, os enterovírus. Então, aí alguma pessoa pode ter uma cepa mais agressiva e aí transmitir para alguém. Mas geralmente o vírus fica no intestino, principalmente os enterovírus, né? Mas geralmente assim, alguém tem, né? Que se saiba, não tem nenhum animal como reservatório, que a gente chama, né? Mas assim, o contato do ponto de vista prático é de alguém para alguém, né? Certo. Não tem... É claro que se alguém tiver contato, vou dar um exemplo, as crianças estão lá, a criança está com mão, pé, boca, está brincando com um brinquedo, tá? Aí, eventualmente, o pai tem contato com aquele brinquedo, pode pegar. E a criança pode ter pego a doença mexendo na terra, coisas assim, né? É mais difícil, viu? Tá. É mais difícil. Tá. Vacina não existe, né? Não, ainda não. E o vírus fica incubado durante quanto tempo? Geralmente 4, 5 dias fica incubado, aí depois começa a aparecer febre, depois vem a dor de garganta e depois vem as lesões de mãos e pés, né? E às vezes outras regiões, às vezes não é só mão
Mão, pé, boca. Às vezes dá na nádega, nas pernas, né? O diagnóstico diferencial, principalmente pelas características das lesões e as localizações dessas. Sim. Curioso, Macalossi, porque antes desse surto que a gente está tendo aí, 210 casos já em 15 municípios, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Já conhecia? Já tinha. Eu fico feliz que a gente esteja voltando à época em que as doenças comuns, elas, né, estão no noticiário. Eu ficava muito alarmado quando a Covid se alastrava entre a criançada, né? Sim, sem dúvida alguma, né? Mão, pé, boca, estamos no lucro, né, doutor? sim, não, em princípio não é doença grave. Só uma última pergunta da minha parte, doutor. Eu acho que é importante, porque a criança ela adquire, manifesta os sintomas, aí ela é retirada do convívio. E por quanto tempo ela transmite? Boa pergunta. Aí, assim, geralmente a pessoa ainda elimina nas fezes o vírus por algumas semanas. É claro que aí a quantidade de vírus vai diminuindo com o passar do tempo, né? Eu diria assim, no princípio, depois de uma semana, 10 dias, o risco de transmitir é muito pequeno, né? Porque a pessoa vai eliminando o vírus, mas cada vez menos vírus, né? Sim. Mas fica algum tempo, boa pergunta, a pessoa fica algum tempo ainda, 7 a 10 dias, ainda com chance maior de transmitir para alguém. Essas manchas vermelhas que aparecem, né, como diz o nome da doença, na mão, nos pés, na boca, elas doem ou elas só coçam, hein, doutor? Não, geralmente não dói, é mais coceira mesmo, sabe? E depois, às vezes elas se tornam umas vesículas, umas bolhazinhas pequenas, assim, né? Vermelhidão, depois bolhas. Não adianta passar pomada, passar alguma... Não? Pode eventualmente passar algum produto para tentar diminuir o prurido, né? Mas nesse sentido. Às vezes, eventualmente, essas lesões podem ter uma infecção secundária por alguma bactéria, né? Da pele, estafilococo, alguma coisa assim. Isso pode acontecer também. Não é muito comum. Muito bem. Doutor, acho que assim, a gente falou bastante sobre isso. Tem alguma questão importante que o senhor acha que a gente não lhe perguntou? Fique à vontade para esclarecer. Não, eu acho que é importante, assim, mais uma vez, as doenças, muitas vezes a gente consegue evitá-las através de procedimentos simples, lavar a mão, né, com sabonete, pelo menos uns 20 segundos com sabonete, ficar esfregando as mãos. Se não tiver sabonete, álcool em torno de 60%, né, o álcool gel 60% ajuda a diminuir o risco de transmissão. E aí no Centro Clínico Mãe de Deus, vocês esse ano já atenderam alguém com essa doença? Ou ainda não? Eu, que trabalho na emergência ali também, esse ano não atendi. No ano passado eu atendi. Esse ano não. Certo. Esse ano a gente tem tido, e tu sabes com certeza, né? A gente tem tido novamente casos de dengue. A gente tem atendido um pouco mais de dengue novamente. Muito bem, doutor Teodoro Armando Suffert, muito obrigado por atender a Band News. Eu que agradeço, uma honra participar de novo com vocês, viu? A honra é toda nossa, um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.